Você já sentiu raiva de Deus? Você já ficou chateado, magoado com alguma coisa que você passou e encontrou essa culpa, essa responsabilidade em Deus? Então, hoje eu vou falar sobre isso. Quantas pessoas que eu conheço, você deve conhecer e pode até ser você também que já sentiu essa raiva de Deus por alguma coisa, por alguma fatalidade da vida. Você está aqui no nosso canal Metanoia, o canal da transformação. Aproveite para se inscrever neste canal, deixe logo seu like, se você não gostar depois você tira. Aproveite também para poder acionar o sininho para você receber os vídeos que nós postamos aqui no canal. E se te inspirar, você pode também mandar esse vídeo para outras pessoas que vai ajudar. É muito comum as pessoas falarem que têm tido raiva de Deus. Na verdade, esse tema, raiva, ódio, essa vontade de encontrar um culpado para as situações, é muito comum. Ela é muito própria do ser humano. O ser humano, muitas vezes, tem dificuldade de encontrar as razões mais racionais mesmo, por que alguma coisa não deu certo, e encontrar uma pessoa, personificar essa raiva em pessoas como os pais, como amigos. Sempre, por exemplo, quando termina uma relação, a culpa é do outro, não consegue identificar até que ponto que eu sou responsável também por aquilo não ter dado certo. Mas, sobretudo, nas grandes fatalidades. Por exemplo, na morte, no luto, é muito comum nós colocarmos culpa também na transcendência em Deus. E como livrar disso? E como lidar com isso? É primeiro preciso que cada pessoa entenda que você pode estar num processo muito grande de negação. Você quer negar que a dor que você sente, ela tem razões, podem ser explicadas. E quando não podem ser explicadas, não significam que eu tenho que colocar a responsabilidade no transcendente. Quando eu perco um ente querido, quando uma pessoa morre de forma trágica, quando eu perco um filho, quando eu perco o esposo, a esposa, e aí é muito comum ter essa raiva de Deus. Você já sentiu essa raiva? Você já esteve em algum momento magoado com Deus? Então hoje eu quero que quem saiba você possa se reconciliar com Deus, porque olha, Deus não está em momento algum numa posição de querer fazer mal para ninguém. É preciso, antes de tudo, lidar com essas emoções, essa raiva, esse rancor, esse ódio de Deus, fazendo uma boa reflexão. Por que as coisas aconteceram dessa forma? Outra coisa também que é muito bom é você identificar a origem dessa raiva. Será se é de Deus mesmo que eu estou com raiva? Sentir raiva é normal, é natural do ser humano, vir as emoções, sair a flor da pele e não sabemos direcionar esse sentimento. Mas é importante que você pense qual é a dor oculta ou quem é o causador oculto que está por trás desta raiva que você tem de Deus. É preciso tomar consciência, obviamente, da raiva, mas é preciso também sentir a raiva, não adianta negar tão simplesmente, mas o mais importante é eu identificar as origens dessa raiva que eu estou sentindo. Parar de culpar o outro, tem coisas que acontecem que eu sou responsável, que outras pessoas são responsáveis. Passar a ter uma intimidade maior. Agora, o difícil é ter intimidade com Deus quando você já tem uma relação de dor. Como o nosso canal ele trata muito mais de uma reflexão psicológica, muito mais de uma abordagem psicanalítica, eu vejo o seguinte, que Deus é exatamente aquele ser em que eu coloco todas as minhas emoções negativas e que não vai reagir. Então, eu falo que é uma forma infantil de lidar com a sua própria dor. É infantil porque eu não quero lidar, então eu deposito essa dor em um ser superior, como se eu fosse um fantoche, tivesse alguém lá em cima, mexendo o tempo todo, e que eu não tenho liberdade, não tenho livre arbítrio, não sou responsável pelas coisas que faço,
né? E outras coisas também, fatalidades, por exemplo, acidentes. Eu não consigo ver que o outro foi imprudente ou que até a própria pessoa possa ter sido imprudente. Quando uma pessoa passa por doenças incuráveis, encare a sua dor. É preciso olhar para dentro de você. Uma técnica que eu uso muito também na constelação familiar, uso e funciona, ao invés de você alimentar essa raiva, culpar os outros, reconcilie com sua dor, abrace a sua dor, acolha a sua dor. Você deve estar achando que eu sou doido, né? Maluco, porque é exatamente aquilo que eu quero tirar da minha vida, é a dor, é a raiva, é a angústia, é o sentimento negativo. E eu preciso, na verdade, reconciliar, porque se eu tiro a dor, se eu tiro a raiva, se eu tiro a mágoa, eu estou inicialmente tirando parte de mim, porque aquilo entrou dentro da minha vida. Eu passei a pensar daquela forma. E quando eu digo reconciliar, não quer dizer que eu vou simplesmente aceitar no fatalismo, faz parte da vida, a fatalidade, claro que faz parte, mas aquilo você também tem que se liberar para a vida. Mas inicialmente você precisa olhar para a sua dor, não negar. Tudo que eu nego retorna. Tudo que eu nego fica gigante. Tudo que eu nego vira monstro na minha vida. Então, ao invés de você ficar colocando culpa em Deus, sabe o que vai ter que fazer? Parar de culpar o outro, parar de culpar Deus, olhar para a sua dor, sentir a sua dor, diluir a sua dor. Aí sim, quando você começar a colocar amor na sua dor, começar a colocar o autocuidado na sua própria dor, você vai ver que isso vai sendo diluído e você não precisa. Você não precisa colocar culpa. Você precisa de identificar. Eu estou falando aqui apenas de sentimento, não estou falando de responsabilidades. Então é lidar com a sua dor dentro de você. E a partir disso você vai sentir o quanto você vai se liberar. E se eu fosse falar de Bíblia também, você ia ver quantas passagens de amor Deus tem para toda a humanidade. Talvez você não conheça Deus direito e por isso acha que Deus esteja numa posição de fazer o mal para as pessoas. Ao contrário, veja bem, no livro de Isaías, sobretudo capítulo 49 até o 52, você vai ver tantas expressões de amor, tantas expressões. Pode por acaso uma mulher esquecer o filho que gerou? Eu jamais esquecerei. Que é Israel, eu te amo, eu te conheço como a palma de minhas mãos. Eu troco reino por ti. E se você ler os evangelhos, se você é cristão, você vai ver também o próprio Deus que dá o próprio Filho para a salvação de todo mundo. Nesse momento eu estou falando para você que é cristão. Se você não é cristão, obviamente seria totalmente irracional colocar a culpa em Deus, porque então para você que não é cristão e não acredita em Deus, é questão óbvia colocar culpa naquilo que não existe para você. Mas por isso que eu tomei a liberdade de falar para você que é cristão, não faça isso, não, sabe? Enfrente a dor oculta, o responsável oculto. Aquele que você está negando é que é o responsável pela sua dor, tá bom? Então, quanto maior consciência eu tenho, menos culpa eu coloco nas pessoas. E se eu tenho alguém que é responsável, Deus é o único que eu posso ter certeza absoluta que não é responsável pela dor humana. Eu já escutei muitas coisas, por exemplo, onde estava Deus que deixou meu filho morrer naquele acidente? Onde estava Deus que deixou o meu pai morrer assassinado? Onde estava Deus que deixou meu irmão morrer de um câncer terrível? Eu peguei 3 casos. Pense um pouquinho, o que está oculto, o que está por trás disso tudo? Pode ter certeza que não é Deus. Espero que você tenha se reconciliado, que você passe a pensar. Obviamente esse vídeo não vai resolver essa raiva que você às vezes tem de Deus, ou já teve de Deus, mas vai te ajudar a refletir a partir de agora. Quando você estiver com raiva de Deus, a primeira coisa que você vai fazer é o que está por trás, o que está oculto nesta dor que eu estou personificando no próprio Deus. Aí sim, você lidando diretamente com a sua raiva, com a sua dor, com o seu responsável, você vai começar a se libertar e vai viver uma vida muito melhor. Se te ajudou, mande esse vídeo também para outras pessoas que também passam por esse mesmo desafio de reconciliar-se com Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Metanoia.